Existem coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Opiniões, preferências, desejos e aversões. Em resumo, tudo o que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades, em resumo, tudo o que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. É assim que começa o manual ou guia para a vida do famoso filósofo grego. Se você deseja viver uma vida plena, sem um excesso de aflições da alma, deve compreender que há coisas sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é gastar nossa energia no que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativamente ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve entender que as opiniões dos outros, os insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. No manual de vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso manual de vida, a fim de alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento decorrentes dos julgamentos alheios, por meio de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do manual de vida de Epicteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não possam prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo valioso que estamos preparando para você. Princípio número 1. Insultos ou ofensas. Epicteto afirma que lembrem-se de que quem insulta ou agride não é insultado, mas sim o próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, tenha em mente que é sua própria opinião que está perturbando você em primeiro lugar. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois uma vez que você ganhe tempo e se acalme, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são intrinsecamente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, decorre de como processamos esse insulto. Quando alguém o menospreza ou desrespeita, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se reagir negativamente, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela capacidade de tolerar a negatividade. Infelizmente, a vida é assim. Quando você se sente insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: quero vencer ou perder? Quero me curvar ao que não posso controlar? Vamos traçar um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos deixar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos entregamos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois o tornará alguém superior e capaz de avançar com firmeza diante da adversidade. Com certeza você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se esse for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Princípio número 2. Manter propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que, se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, devemos estar preparados para sermos ridicularizados e alvo de zombarias desde o início, se tivermos o firme propósito de buscar a filosofia. Esteja preparado para ouvir as pessoas dizerem coisas como: de repente, ele se tornou um filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante?
Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e mantenha-se firme nas coisas que contribuem para seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam zombar de você acabarão o admirando. Mas se você permitir que os outros o convençam, será alvo de ridicularização 2 vezes. Muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epicteto nos diz é que se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não fracassaremos porque tentamos e não conseguimos, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para evitar que outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombarias ou questionamentos por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e entenda o verdadeiro motivo por trás de suas escolhas. Princípio número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver na desonra e ser ninguém em lugar algum preocupá-lo. Se não recebermos honras fosse uma coisa ruim, então os outros teriam o poder de nos tornar infelizes, e não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você só é alguém nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Esse princípio é extremamente relevante nos dias de hoje. Com que frequência você fez algo que realmente não queria apenas para obter a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Eu recomendo que você reflita sobre isso, pois todos nós já fomos pegos fazendo algo que nos envergonha, mas que não é malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou o marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder o status. Um dos principais pontos do estoicismo é se preocupar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação aos insultos, lembre-se de que ninguém pode machucá-lo a menos que você permita. Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que têm razão para fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas isso não parece certo para eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita a si mesmo: é apenas isso que eles pensam. Princípio número 4. Exercitar autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias. Portanto, permitimos que estranhos entrem em nossa mente quando nunca os deixaríamos entrar em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, é necessário acumular disciplina e autocontrole. Aplique isso a todas as situações da vida, inclusive com a família.
Quando estiver com raiva, controle essa emoção, pois ela evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim, isso fará uma mudança significativa em sua vida. Princípio número 5. Agir de acordo com o melhor julgamento. Não devemos sentir vergonha de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estivermos agindo corretamente, por que temer o julgamento errôneo dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou da validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los, em vez de seguir nosso próprio caminho. Princípio número 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém te prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem assumindo que têm razão para fazê-lo. Mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estiverem julgando com base em uma aparência falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Com base nesses princípios, tolere a pessoa que o julga com paciência. E por último, o princípio número 7, ninguém pode machucá-lo. Neste 7º princípio, analisamos a motivação do autor do insulto, e o que isso nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou de acordo com sua visão de mundo. Esse modo de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insultar acreditando que conhece a verdade sobre você, pense profundamente no seguinte: você sabe quem é, sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho o insultar de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: agi erroneamente? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar em sua mente e entender o motivo do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve se contentar, pois é a pessoa no mundo que melhor se conhece. No caso de ter agido corretamente, não deve carregar o fardo do arrependimento. Como disse Epicteto em relação à pessoa que o insulta, é assim que parecia para eles. E para concluir, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: por quanto tempo você acha que vai adiar tornar-se digno do maior progresso e seguir os ensinamentos da razão que você já recebeu? Você já possui os princípios filosóficos com os quais deveria estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, adicionando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanece ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, inscreva-se para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria. Até logo!